Imagine um assassinato que desafia a própria compreensão da realidade, onde o sangue se torna a marca de um destino sombrio e enigmático. Em meio às ruas imponentes de Londres entre 1960 e 1980, um serial killer, conhecido pelo apelido de The Vampire Killer, assombrava a capital, deixando para trás um rastro de corpos esvaziados do que foi a sua essência vital. Hoje, embarcaremos em uma viagem perturbadora pelos becos da memória, onde a verdade se mescla ao mito e as sombras do passado invadem o presente. Nossa jornada inicia com uma imersão na atmosfera gelada de Londres. A cidade que aparentemente dorme sob o manto da modernidade esconde segredos sômbrios e vestígios de um crime que transcende o tempo. As imagens de ruas desertas iluminadas apenas por lâmpadas trêmulas criam um cenário carregado de tensão e mistério. Foi nesse ambiente de dualidade, a calma da vida cotidiana contraposta ao terror dos homicídios, que o Vampiro Killer se apresentava, dando vida a um pesadelo que perduraria por décadas. Determinados a compreender a essência dessa história, voltamos nossos olhos para os fatos documentados e para as reconstruções históricas. Entre as muitas lendas que envolvem este caso, destaca-se a figura controversa de John Haig. Embora suas atividades criminais tenham ocorrido na década de 40, os ecos de seus atos macabros ressoam pelos corredores da história, alimentando a imaginação de investigadores e entusiastas de verdadeiros casos criminais. Haig, conhecido como o assassino do banho de ácido, e que até mesmo supostamente teria bebido do sangue de suas vítimas, sempre foi envolto em controvérsia. Ele defendia a ideia de que sem corpo não há crime, uma estratégia macabra que buscava desviar a atenção da polícia através de sua alegada insanidade. Essa justaposição entre razão e loucura fez com que o mito se intensificasse com o passar dos anos. Ao analisar os detalhes do caso, somos conduzidos por fatos perturbadores. A promessa de vingança de uma mente perturbada, o desejo insaciável de apropriar-se não apenas dos bens, mas também de algo mais visceral, a vida que pulsava nas veias de suas vítimas. O brilho sinistro que emanava dos olhos de Haig contrastava com a frieza meticulosa de seus métodos. Ele assassinava sem piedade, dissolvendo os corpos em ácido sulfúrico e eliminando quaisquer vestígios que pudessem ligá-lo aos crimes. As reconstruções dramáticas em nossos registros históricos nos mostram, com precisão quase cinematográfica, o roubo da vitalidade de suas vítimas. Vemos rostos marcados pelo terror, mãos trêmulas tentando em vão compreender a violência que se instalava em cada perfuração no pescoço. Cada detalhe, do brilho do ácido à palidez final dos corpos, se transforma em uma narrativa visual que intensifica nossa percepção do horror. O reencontro dos documentos, dos relatos de testemunhas e dos vestígios forenses reforça a convicção de que, ainda que o assassino nunca tenha sido capturado nos moldes convencionais, sua presença se fez notar em cada evidência deixada para trás. Contudo, o enigma não para por aqui. O fato de que em 2001, um homem identificado como John Haig, já tradicionalmente executado em 1949 por outros crimes, foi ligado a estes eventos, adiciona uma camada inquietante de incerteza. Como pode um nome órfão de veracidade no tempo reaparecer como símbolo de um erro quase sobrenatural? Essa duplicidade, a contradição entre o acusado e o desconhecido, alimenta uma reflexão sobre as fronteiras entre o crime real e o universo das lendas urbanas. O chamado Vampiro Killer se transforma então não apenas no retrato de um assassino, mas também em um espelho da nossa própria incapacidade de compreender o absurdo do mal. As investigações históricas nos ensinam que nem sempre a verdade vem em formas claras e definitivas. Cada fragmento, cada palavra dita por antigos repórteres e testemunhas remanescentes faz com que o mistério se adie, deixando espaço para interpretações que desafiam a razão. A pele fria da capital inglesa, revestida de segredos e histórias não contadas, persiste como um símbolo das feridas abertas pelo tempo.
Assim, enquanto as luzes se apagam e a cidade se reconcilia com a lembrança dos horrores vividos, a figura enigmática do Vampiro Killer ergue seu manto sombrio sobre o imaginário, desafiando as leis da mortalidade e da justiça. Agora, ao refletirmos sobre essa narrativa, somos forçados a confrontar questões profundas sobre a natureza humana e a tênue linha que separa o real do imaginário. A história de John Haig, com seus métodos bárbaros e a incomum prática de dissolução dos corpos, fica como um alerta de que o verdadeiro mal pode se esconder em lugares inesperados, dissimulado sob camadas de normalidade e até mesmo de aparente inocência. O eco dos lamentos e a sensação de que o tempo sussurra segredos antigos fazem com que cada esquina de Londres se torne um testemunho da fragilidade e da complexidade da existência. É impossível não sentir um arrepio ao imaginar a frieza de um assassino que acreditava com fervor que o desaparecimento da matéria era a chave para a inocência suposta. Essa convicção repulsiva deixa uma marca indelével não apenas na história criminal, mas também no imaginário coletivo, que se alimenta do temor e da fascinação, tornando o horror em lenda. Cada reencontro com os relatos, com as sombras dos becos e com os documentos amarelados pelo tempo, resgata a essência de uma época em que a verdade parecia tão inatingível quanto os fantasmas que assombravam a escuridão de Londres. Ao encerrar essa narrativa, somos deixados com a pergunta que ecoa na mente e nos convida a uma reflexão inevitável. Até que ponto a verdade pode ser diluída em meio às sombras e à loucura? A história do Vampiro Killer e dos crimes associados a John Haig permanece como um enigma, um lembrete sombrio de que, às vezes, a realidade é mais bizarra e aterrorizante do que qualquer ficção. A busca por respostas torna-se, assim, uma viagem sem fim pelas veredas da memória histórica, onde cada pista pode ser tanto uma revelação quanto uma nova interrogação. Descubra os detalhes sômbrios deste caso que chocou a Inglaterra e inspirou inúmeras histórias de terror.